Todos nós carregamos em nossa carga genética um arquivo de informações que vem se acumulando geração após geração. Esse arquivo reside em nosso subconsciente. Um dos mais intrigantes componentes é o fenômeno da intuição. O subconsciente, ao perceber que algo não está certo ou que não combina nas atitudes de outra pessoa, manda sinais perceptíveis em nosso corpo. Pode o resultado da percepção pelo subconsciente ser da leitura de microexpressões faciais ou da linguagem corporal, por exemplo, as quais estariam contradizendo as emoções e sentimentos expressos através da fala de uma pessoa falsa. Isso ocorre, por exemplo, quando o invejoso parabeniza, mas o seu rosto mostra contrariedade. Somos tomados de pressentimentos de que algo está errado. Esses pressentimentos são mencionados pelos autores que tratam do narcisismo como um sinal de alerta de que há uma ameaça oculta. Foi constatado por psicoterapeutas que pode haver na família uma criança que apresenta o dom de apaziguar a fúria narcísica e que vem a desenvolver um radar que rápida e precisamente sintoniza situações emocionais potencialmente perigosas. O desenvolvimento dessa habilidade está relacionado a um treinamento devido à exposição a atitudes antagônicas repetidas. Um dos psicoterapeutas que aborda essa peculiaridade é Rosenberg, no livro A Síndrome do Imã Humano, a armadilha do narcisista para o codependente. Esse é um sistema em comum que detecta a sutil mudança nas emoções e no humor de um narcisista ou de um parente agressivo. Uma vez desenvolvido, ele será levado para a vida adulta. Não só no caso de se tratar de uma criança, a sensibilidade pode se desenvolver e se aperfeiçoar, mas pode se tratar de alguém que traz esse atributo como herança genética, ou ainda, quando se tratar de um adulto submetido a abusos repetidos por longo período. Pessoas que desenvolvem essa habilidade, ou que já nasceram com ela, têm sido chamadas de empatas. São pessoas dotadas de uma intuição muito aguçada, que lhes permite perceber a má fé de alguém, mesmo que a pessoa seja hábil manipuladora e mentirosa. Essa habilidade, narrada por vítimas e experientes psicoterapeutas, pode se manifestar por meio de sinais físicos, como arrepios, tremores, cansaço e dor de cabeça, o que torna o assunto muito instigante. Chegou-se à conclusão de que uma ameaça é percebida primeiro pelo corpo. Numa emboscada, o nosso foco não está na ameaça, mas de tanto ver isso se repetir desde a ancestralidade, nosso subconsciente encontra um meio de não nos deixar indefesos. Sobre isso, afirma Debbie Mirza no livro O Narcisista Passivo-Agressivo Encoberto, que nossos corpos são inteligentes e falam conosco o tempo todo. O corpo sabe antes da mente consciente. Muitos estudos têm confirmado essa verdade, conclui a autora. Em vítimas recorrentes de abuso, essas mensagens acabam se aprimorando. Assim, a visão periférica,
audição periférica, leitura da linguagem não verbal e intuição parecem estar intimamente relacionados. Muitas situações são de difícil compreensão para quem não é um sobrevivente, como são chamadas as vítimas de narcisistas. E a constatação de que há um sistema de alerta, como acabamos de descrever, talvez seja uma das mais inacreditáveis situações. Mas há relatos de sinais físicos de advertência, como formigamentos ou como se houvesse borboletas no estômago, sensação que é descrita por muitos autores que escrevem sobre narcisismo. Quando, em um ambiente repleto de pessoas, houver alguém dirigindo pensamentos negativos para um empata ou lhe preparando algum tipo de bullying, este pressentirá. Foi comprovado por experimentos que nossa visão periférica é capaz de detectar um único rosto ameaçador em meio a uma multidão, mesmo que a aparição aconteça por uma fração de segundo. Isso é relatado no livro de Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Uma explicação científica para o fato está relacionada à nossa retina. Nela, há uma depressão denominada fóvea, que é o local onde a visão atinge a sua maior acuidade. Se toda a retina fosse fóvea, precisaríamos de um cérebro muito mais volumoso e dispendioso. Por isso, nosso consciente somente processa aquilo que está no foco. O resto fica em um plano de fundo, mas não escapa de ser registrado pela mente inconsciente. Esse tema é abordado por Jordan Peterson no livro 12 Regras para a Vida. Alguns eventos, assim, embora estejam sendo preparados secretamente, podem ser previstos antecipadamente como ameaça. Como essas informações não estão sendo processadas de forma consciente, nossa cognição dá um jeito de nos avisar. E esse aviso vem por meio de reações físicas. Devemos observar que muito antes de desenvolver a comunicação verbal, que acompanhou a revolução cognitiva do Homo sapiens, já havíamos desenvolvido uma forma de comunicação gestual e sonora. Era preciso ter formas de alertar sobre perigos que vinham da floresta. Quando o homem aprendeu a falar, concentração e foco foram passando a ser dirigidos pela mente consciente. A sabedoria mais remota, no entanto, não foi erradicada de nossos genes. As mensagens que nosso inconsciente considera importantes se manifestam por meio da complexa rede neural que se estende a todos os órgãos e membros. Já foi comprovado que existe a possibilidade de que enxerguemos e escutemos com outras partes de nosso corpo. Consta no livro do neurocientista David Eagleman, O Cérebro, a História de Você, um experimento que levou à constatação de que soa como loucura que possamos ver com a língua. Mas apenas tenha em mente que enxergar não é algo senão o fluxo de sinais elétricos na escuridão de nosso crânio. Normalmente, ocorre a visão por meio dos nervos ópticos, mas não há razão para que a informação não possa, ao invés disso, fluir por outros nervos, principalmente se houver um treinamento.
Quem tem exagerada empatia, que é o fato de se sentir bem sendo excessivamente prestativo, tem predisposição para se tornar vítima de narcisistas. Mas seriam empatas algumas pessoas que possuem determinados dons que as tornam muito mais sensitivas. O empata pode sentir de forma exacerbada o que o outro está sentindo, mesmo suas dores. Nesse conjunto está incluída a capacidade de ler o ambiente. Não devemos ignorar os sinais que nosso corpo nos entrega. Mas ainda não basta identificá-los e pronto. Quando entramos em estado de defesa, precisamos estar em condições de escolher quais técnicas vamos utilizar, o que também deveria ocorrer de forma inconsciente, automática. Concluímos que uma intuição aguçada pode ser herança genética, vivência ou mesmo o fruto de traumas. E que empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, enquanto que empata seria a definição de uma pessoa dotada de elevada sensibilidade intuitiva. Muito grato pela atenção.